Essências são uma das mecânicas mais simples que existe no Path of Exile. Você clica 3 vezes nas essências e enfrenta os monstros. Porém, quando você começa a analisar as possibilidades que alguns escarabes provêm, junto com o uso dos Remnants of Corruption e diferentes passivas do Atlas que mudam a funcionalidade, essa mecânica fácil começa a abrir diversas possibilidades de estratégia que requerem um certo entendimento. É por isso que eu estou aqui, Zelados. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Arcantos e hoje eu apresento para vocês o Guia Supremo de Essências. Eu vou explicar tudo sobre esses carinhas aí. Se você é um viciado em Path of Exile, assim como eu, peço para deixar sua inscrição, tenho certeza que você vai gostar do meu canal. Sem mais delongas, bora lá. Essências são uma parte fundamental do craft desse jogo. A maioria dos itens OPs que você vê na venda no trade foram feitos usando essência, pelo menos alguma parte da criação dos itens. E os crafters não precisam de apenas 1 ou 2 essências, eles precisam de centenas delas para fazer seus itens. Por isso a demanda desse item nunca diminui. Antes de entrarmos nos detalhes mais avançados, eu quero responder uma pergunta. Para qual tipo de jogador e qual build as essências funcionam melhor? Antigamente as essências eram campeãs para a Liga Starter, pois até em White Maps era possível conseguir essências de alto nível. Porém, tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou, ou melhor, a Liga Necrópolis. Agora, basicamente, o tier mínimo para você ser efetivo nessa mecânica são os mapas amarelos, os Yellow Maps. Ainda é uma estratégia boa para o League Start, já que os mapas de nível 6 são fáceis de chegar e não são muito difíceis. Mas entenda que para ser o máximo efetivo, terá que rodar no mínimo em mapas de tier 6. No começo da liga, as essências têm uma alta demanda, então vale muito a pena como Liga Starter. Mas à medida que a liga avança, as essências vão perdendo o preço. Porém, a demanda continua boa durante toda a liga. Por ser uma mecânica rápida, pode funcionar em conjunto com qualquer estratégia, já que não vai demandar muito do seu tempo. Se o seu personagem é bom em matar bosses, ela funciona ainda melhor, já que as essências são meio fortinhas. Mas dá pra fazer essa mecânica de boas, mesmo que você não tenha um alto dano single target. Até porque os inimigos do Tier 6 não são muito fortes. Nessa mecânica não existe nenhum motivo pra você ir além do Tier 6, a não ser que você queira juntar com uma outra estratégia que precisa. Isso porque as essências elas não aumentam com a quantidade, raridade ou pack size. O único modificador nos mapas que altera é o Increased Number of Hair Monsters, que se usado junto com o Scarab of Calcification, se torna muito efetivo, mas a gente vai falar isso mais adiante. Existem diversas estratégias diferentes dessa mecânica, algumas focadas em personagens fracos, ideais para Liga Starter, e algumas focadas em personagens mais fortes, focadas em Boss Rush. Infelizmente essas mecânicas ocupam muito espaço nos stats normal, além de ser meio chato organizá-los e vendê-los para os NPCs com o objetivo de atualizar. Por conta disso, uma stat premium de essência é recomendável. Essa stat não custa muito caro e tem um ótimo custo-benefício. A única mecânica, além de clicar 3 vezes, que existe é os Remnants of Corruption. Basicamente, quando você aplica um desses itens às essências, elas podem mudar de forma imprevisível. Porém, o que deixa tudo mais complicado é que existe um Scarab of Stability, que vai mudar essa mecânica, e também existe uma perk no Atlas chamado Crystal Resonance, que também vai mudar essa mecânica aqui. Pra gente entender melhor como é que funciona os Remnants of Corruption, precisamos entender primeiro os grupos de essências e os seus níveis. Existem 5 grupos de essências, sendo classificados de A a F, ou indo das cores azul, verde, amarelo, vermelho, laranja, roxo e esses especiais que têm um risco. Esses últimos são os mais caros e devemos tentar focar neles para farmar nossas estratégias. Além disso, existem níveis começando do Whispering e indo até o Defiring. Se você já zerou a campanha e está nos mapas, nem precisa se preocupar em nada abaixo de Screaming. Eles não possuem muito valor, praticamente nenhum, e a sua única função é servir de item de craft durante a campanha. A cada 3 essências iguais, se forem vendidas a um NPC ou diretamente pela stat de essências, podem ser atualizados para sua versão de nível maior. Agora que você já entendeu que existem grupos e níveis diferentes, vamos voltar a falar sobre os Remnants of Corruption. Quando você coloca um desses itens nas essências congeladas, 4 possibilidades existem. 25% de chance dos monstros aprisionados se libertarem, isso é um resultado ruim, já que a gente não ganha nada e a gente gasta um Remnant. 25% de chance de todas as essências subirem um level. Isso significa que uma essência, por exemplo, de Screaming, vai virar uma de Shrinking, e uma de Shrinking vai virar uma de Defiring. Isso é um bom resultado, mas nem sempre desejável. Isso porque as essências que já estão no nível máximo, não vai acontecer nada com elas e você vai gastar um Remnant à toa. E existe também 25% de chance de uma nova essência aparecer nos monstros congelados. À primeira vista parece bom, mas na maior parte das vezes essa nova essência que é adicionada é um Wailing ou um Screaming que não tem muito valor desejado, então não é tão bom. E por último, 25% de chance de transformar o grupo da essência sempre indo para um grupo mais avançado. Lembra que eu falei que as essências têm grupo? Então, por exemplo,
mecânica. Se a essência estiver no grupo A, ela vai pro grupo B. Se ela estiver no grupo E, ela vai pro grupo F. O resultado é sempre, esse resultado é sempre desejado, já que as essências do grupo D, E e principalmente F têm um valor maior. Além de transformar o grupo, isso também pode atualizar suas essências, já que os últimos grupos têm menos níveis. Por exemplo, se você tiver vários Wailings do grupo D e usar o Remnant e as essências transformar, elas vão acabar virando do grupo E, porém de Screaming, porque não existe Wailing no grupo, no caso no grupo E. Então meio que ela automaticamente sobe de level fazendo essa transformação. Se você usar o perk Crystal Resonance, os seus Remnants vão escolher uma essência aleatória do monstro congelado e transformar todas as outras em cópias dessa que ele escolheu. Eu realmente não gosto dessa mecânica e aparentemente quase ninguém gostou dela desde que ela foi introduzida. Porém, a maior parte das estratégias que usam essa perk o fazem por conta do seu outro bônus, que faz com que as essências que foram derrotadas passem pelo menos uma das essências ao boss do mapa. Quando você derrota esse boss, ele vai dropar essa essência. Então é como se você estivesse duplicando as suas essências. É recomendado pegar isso aqui somente se você tem uma build forte que consegue aguentar o boss, porque ele vai ficar muito forte. Geralmente quem escolhe essa perk não se preocupa muito com os Remnants, pois os resultados podem ser desastrosos. Para aplicar da forma efetiva, você precisa analisar todas as essências e ver se vale a pena o risco. Digamos que o monstro em questão tenha 3 essências Wailing, que como já vimos, é um lixo. E vamos supor que a quarta seja um Shrink. Nesse caso, haveria 25% de chance das 4 se transformarem no Shrink. Você acha que vale a pena fazer essa aposta? Eu não sei tanto. A terceira funcionalidade dos Remnants está ligada ao Scarab of Stability, caso Essência Scarab of Stability, que altera como ele funciona. Caso você esteja usando esse Scarab, só tem 2 resultados que podem sair, né? Ou ele vai transformar de grupo, ou ele vai atualizar. Então ele acaba pegando apenas os 2 melhores resultados, né? Teoricamente isso é bom, pois você remove os 2 piores resultados que geralmente aparecem. Porém, você tem que analisar que nem sempre o upar é bom, porque às vezes ele já vai estar no level máximo, e você vai acabar gastando um slot do seu Atlas para poder colocar isso. Você poderia estar gastando em outra coisa mais útil. Desde que o Crystal Resonance mudou, muitos jogadores de essência optaram por jogar de uma forma mais simples, que é não usando os Remnants e focando simplesmente num boss rush. Porém, certas estratégias ainda usam. Então eu vou dar a minha dica de como usar. Sempre que você quiser usar o Remnant, sempre vai querer usar o Remnant se o monstro tiver bastante essências do grupo D e F. Já que essas daqui, como as roxas são muito valiosas, se você tiver muita essência meio avermelhada, elas vão virar roxas. E se você tiver muita essência roxa, elas meio que vão virar aquele grupo especial. Essas essências já são bem valiosas, né? Então, se você conseguir colocar elas no grupo F, você vai fazer muito dinheiro. Sobre as passivas no Atlas, como elas mudam muito no futuro e pode mudar, se isso vier a mudar, eu vou deixar escrito no comentário fixado o que mudou, pra você saber se isso aqui ainda é válido, beleza? Prolific Essência. Fica logo no começo do Atlas e vale muito a pena pegar. Seu mapa vai ter uma essência adicional. Esses 2 perks ao lado, desmarcados, não precisa pegar. Faz com que os monstros dropem itens das essências que eles possuem. No começo da liga, até vale a pena, já que tem poucos itens bons no mercado. Mas à medida que a liga avança, meio que se torna inútil. Crystal Legacy. Também fica logo no comecinho, um pouco mais lá pro canto. Vale muito a pena, pois os monstros têm chance de dropar, de ter mais essências adicionais. Crystal Resonance. Fica lá na metade pra cima do Atlas. O uso dessa perk vai depender muito da sua build e da sua força. Se você quer usar os Remnants, sim ou não. Pegando essa perk, os monstros das essências que matar farão com que o seu boss absorva alguma dessas essências e fique mais forte. Até mesmo se tornando impossível de derrotar, dependendo da sua build. Então isso aqui é mais indicado para as builds que estão mais fortes, que causam bilhões de dano. Se você pegar, vale a pena também pegar esses 2 pontos aqui perto. Fazem com que os monstros das essências já venham corrompidos, já que você não vai aplicar corrupção, porque ficou uma merda o seu Remnant com essa perk aqui. Então você já pega isso aqui para eles já virem corrompidos, basicamente, tá ligado? Caso você não queira pegar o Crystal Resonance, tá tudo bem. Várias estratégias não usam o mesmo, por causa das complicações do uso do Remnants, que muda muito. Por fim, Amplify Energies. Essa perk é completamente essencial para rodar essas estratégias aqui. Eu jamais iria rodar essências sem ela. Faz com que suas essências tenham, no mínimo, uma essência de nível mais alto possível, sendo os White Maps até o Screaming e dos mapas amarelos, vermelhos até o Shrink. No seu Atlas Device, pode selecionar as essências também, com um custo de 3 kills, e faz com que 2 essências adicionais apareçam no mapa. Na minha opinião, vale muito a pena se você já pegou o Amplified Energies. Essence Scarab of Absence. Esse aqui é essencial para se rodar e ele é basicamente executado em todas as estratégias. Junto com o Amplify Energy, ele faz com que pelo menos várias essências vão estar no level máximo. No começo da liga, esse Scarab pode custar um pouco caro, mas o preço tende a se estabilizar ao longo e ficar mais acessível. Essence Scarab simplesmente adiciona 2 grupos de essência aprisionadas no mapa. Essa Scarab, ela é boa no comecinho da liga, porque ela é muito simples, ela é bem barata, mas à medida que se avança, vai surgir Scarabs melhor, em maneiras melhores, mais efetivas de colocar as essências. E existe o Essence Scarab of Calcification, que é justamente esse cara, mais superior. O que esse cara aqui
faz? Basicamente ele vai transformar os monstros raros, que são naturais do mapa, em versões aprisionadas com essência. O que isso quer dizer? Os monstros que já são do mapa vão virar basicamente essência, mas isso que não funciona com aqueles monstros que vêm de outros conteúdos, com exceção de algumas bestas do Einar. Esse Scarab também é muito bom se usado com o Scarab do Bestiário, o Scarab of the Herd, que adiciona 5 bestas vermelhas em cada, ou principalmente com o Scarab of Adversaries, que adiciona 4 packs de monstros raros. O Bestiário, como vocês podem ver, fornece mais, mas você precisa garantir 100% que o Einar vai aparecer no mapa, o que significa que você teria que gastar pontos no Atlas. O Scarab of Calcification também funciona muito bem com outro modificador específico que pode vir nos mapas, chamado Increased Number of Rare Monsters, Essence Scarab of Adaptation. Esse Scarab faz com que os monstros derrotados basicamente vão jogar as essências deles para pelo menos outro monstro de essência que ainda tá vivo, e isso aumenta a dificuldade e os prêmios para cada vez que você faz isso. Para falar a verdade para vocês, eu não testei muito esse Scarab. Eu fiz uma pesquisa no YouTube e eu só encontrei 2 youtubers gringos falando sobre os Scarabs, que é o canal Path of Evening e o Master T, e ambos os resultados não foram muito bons, tá? Mas eu planejo fazer meus próprios testes que eu vou publicar aqui no canal, e aí eu dou uma opinião mais firme sobre esse Scarab aqui. Já o Scarab of Stability, no caso Essência Scarab of Stability, a gente já viu o que ele faz lá na explicação do Remnant. Sinergias. As outras mecânicas que mais funcionam com a essência são Bestiário. Se você usar o Scarab of Calcification, mesmo que você não use nenhum Scarab dessa mecânica, naturalmente vai dar spawn nas bestas amarelas e vermelhas e elas vão se transformar em essência, pelo menos algumas delas. Fique avisado que essas bestas já são muito fortes e que as essências elas ficam ainda mais fortes. Alva e Harbinger. O motivo dessas duas mecânicas funcionarem bem é porque ambas funcionam muito bem em mapas de tier baixo. Então você não precisa de quant, de rarity, de pack size, de nada. É só você colocar que elas já são bem efetivas. E por fim, estratégias de boss, né, que é boss rush, de você chegar no boss e matar rápido ele. Qualquer estratégia focada em bossing funciona muito bem com as essências e são as estratégias que mais estão dando lucro no momento, principalmente depois do rework do Crystal Resonance, beleza? Mas novamente você precisa de uma build muito boa para fazer essas estratégias aqui. Eu vou listar as estratégias em ordem das mais fáceis das mais difíceis, para as mais difíceis. Lembrando que os próximos vídeos do canal estarei testando cada uma dessas estratégias. Então se você ficar interessado em uma delas, recomendo você olhar os vídeos para ver os resultados. Early Atlas Essence Farming. Essa estratégia é focada em gastar apenas 41 pontos do Atlas, que podem ser adquiridos apenas completando os White Maps. Uma vez chegando nos mapas amarelos, essa estratégia já vai estar funcionando 100% no potencial máximo. Vou passar 3 sugestões de Atlas para essa estratégia, uma utilizando a Alva e a outra utilizando o Einar. Ambas são muito boas. Como é uma estratégia de League Starter, você não precisa de nenhum Scarab, mas assim que você tiver, eu recomendo usar. São eles, um Scarab of Ascent e o máximo de Scarabs de essência simplão. Pode colocar até 4. Nessa estratégia, você também pode executar junto com o Essence Scarab of Stability, se você quiser usar os Realms of Corruption. Eu acredito que vale a pena, mas é preciso ligar o cérebro para analisar se vale a pena aplicar ou não os Remnants. Scarab Essence Farming. Essa estratégia é apenas a progressão natural da última estratégia, mas agora com 104 pontos do Atlas, pegando as principais perks que aumentam o drop de Scarabs. Nessa estratégia, não executamos a Alva ou Einar, a não ser que você queira dar uma modificada. Os Scarabs nessa estratégia podem ser os mesmos da primeira estratégia, para um custo menor. Mas se você quiser a versão mais melhorada, com mais investimento, é a seguinte: um Essence Scarab of Ascent, um Essence Scarab of Calcification, 2 Scarab of Adversaries, e o último pode ser um Essence Scarab ou então um Essence Scarab of Stability, o que você preferir. Bestiary Essence Farming. Essa estratégia é focada em juntar ambas as mecânicas do Bestiário e Essência, para proveito máximo. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando sobre a mecânica do Bestiário. Os Scarabs que você vai usar são os seguintes: um Essence Scarab of Ascent, um Essence Scarab of Calcification, 2 Bestiário Scarab of the Herd e um Bestiário Scarab of Duplicating. Esse último Scarab ele duplica as bestas quando são coletadas, mas se você não quiser se preocupar tanto nas bestas, você pode trocar ele por um Scarab of Adversaries, também serve. Alva Essence Farming. Essa estratégia é focada em juntar incursão e essência. Apesar da incursão não ter nenhuma relação com a mecânica da essência, pode ser uma mecânica boa porque ela vale muito a pena nos mapas de tier baixo. Os Scarabs que se usa são os seguintes: um Essence Scarab of Ascent, um Essence Scarab of Calcification, 2 Scarab of Adversaries e o último pode ser um Essence Scarab ou um Essence Scarab of Stability. Esse último Scarab pode ser substituído pelo Scarab of Timelines da mecânica da incursão, caso você queira. Boss Essence Farming. Essa estratégia é mais recomendada para builds mais fortes. Nessa estratégia
pegamos a perk Crystal Resonance e a partir daí já não usamos mais os Remnants of Corruption. Os mapas, geralmente os que mais tem boss, são mais recomendados, por causa que assim você impede de um único boss receber várias essências e ficar inderrotável. Então assim, se o boss estiver numa arena separada, também fica um pouco melhor, porque você consegue escolher enfrentar ele quando quiser. Basicamente você vai pegar todas as essências antes de derrotar o boss, ou você vai fazer um outro truque muito especial. Basicamente você vai entrar no mapa, você vai ir direto no boss, vai entrar na arena dele e você vai meter porrada nele, até ele ficar com 10% de vida. Aí depois você dá logout, você sai do jogo e entra novamente. Aí você vai entrar no mapa de volta pelo portal, e aí você vai limpar todas as essências. Fazendo isso, o boss vai ficar com as essências, mas lembra que o boss está com 10% de vida. Aí você põe uma joia de Cooling Strike, que basicamente mata o alvo se ele tiver com menos de 10% de vida. Aí você entra na arena, dá um hit, vai ativar o Cooling Strike e você vai matar o boss cheio de essência com apenas um hit. Foi muita sacanagem o cara que inventou essa estratégia aqui, né, cara? E essas são todas as principais estratégias que tem pra essência, galera. Lembrando pra vocês, peçam inscrição, porque nos próximos vídeos eu vou fazer um teste testando todas essas estratégias. Então se você se interessou em alguma delas, quiser ver como é que é o resultado, se inscreva, dá uma olhada aí, e nos próximos dias já sai vídeo executando essas estratégias aí, beleza, galera? Então é isso aí. Valeu todo mundo que acompanhou por aí, e vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Cantos e fui!